Theo Cury segue em tela conosco porque também traz apuração. Theo, o ministro Alexandre de Moraes fez um pedido ontem ao presidente Lula durante aquele encontro do qual, dos 11 ministros do STF, 6 participaram, 5 não estiveram presentes. O que você nos conta sobre a conversa entre Alexandre de Moraes e o presidente Lula? Olha, indo diretamente ao ponto, Yuri, o ministro disse que não gostaria de ver a Advocacia Geral da União defendendo nos tribunais americanos. Disse que não vê o momento como adequado para um recurso, seja em tribunais internacionais ou na própria Justiça dos Estados Unidos. Perdão. O ministro disse isso depois que houve uma sinalização ali muito clara do presidente Lula e também do ministro Jorge Messias, da Advocacia Geral da União, colocando o governo, colocando a AGU à disposição do Supremo e à disposição do ministro para defendê-lo em ações no exterior, ou seja, com o objetivo, por exemplo, de acionar tribunais internacionais, acionar tribunais nos Estados Unidos para reverter a aplicação da lei que sancionou o ministro Alexandre de Moraes. A gente tinha trazido aqui a informação no 360. Uma ala do Supremo defendia que a AGU acionasse tribunais internacionais, que a AGU acionasse tribunais nos Estados Unidos para tentar reverter a lei aplicada a Moraes. Então, ontem, o governo novamente se colocou à disposição e o ministro disse que não precisaria nesse momento, que por hora não é necessário. E hoje, nesse discurso, ele vai na mesma linha do que a gente tinha trazido aqui nessa semana, de ignorar essa sanção. A gente trouxe essa apuração aqui no 360, que o Supremo ignoraria a sanção e manteria o julgamento, por exemplo, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso ficou explícito na fala do ministro Alexandre de Moraes hoje. A pressão exterior não vai respingar na atuação dos ministros do STF, não vai respingar na atuação de Alexandre de Moraes. Ontem participaram, como a gente mostrou aqui, 6 ministros do Supremo, nesse encontro que aconteceu no Palácio da Alvorada, na residência oficial da Presidência da República. Para além dos 6 ministros do Supremo, 2 ministros do governo, Ricardo Lewandowski, que foi do Supremo, da Justiça e Segurança Pública, e justamente o Jorge Messias, que é o ministro-chefe da Advocacia Geral da União. E, para além deles, o Procurador-Geral da República, Paulo Gustavo Goné Branco. Não participaram 5 ministros. São 5 ministros, Yuri, Débora e quem nos acompanha, que não costumam mesmo participar de encontros como esse. A exceção do Dias Toffoli, que normalmente aparece em eventos como esse, mas não participaram André Mendonça, Nunes Marques, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Dias Toffoli. Nunes Marques e André Mendonça, nesses encontros com o presidente Lula, de fato, não são figuras presentes. Luiz Fux também não costuma participar. Carmen Lúcia é avessa a encontros sociais representando a instituição. O próprio TSE, a gente trouxe essa apuração aqui quando ela assumiu o Tribunal Superior Eleitoral, é uma mudança de chave com relação ao que era a gestão de Alexandre de Moraes. Ela tem um perfil completamente diferente, muito mais discreto, muito menos político que o do antecessor dela no TSE. Também não participou. Dias Toffoli era um nome que poderia, sim, ter ido. Não ficou claro o motivo da ausência dele. Vocês vão se lembrar, não está 100% a relação entre ele e o presidente Lula, que o indicou ao Supremo Tribunal Federal, e Toffoli foi responsável por uma decisão que veio demorada e quando Lula estava preso não pôde participar do velório do irmão dele. Isso trouxe uma mágoa muito grande para o presidente Lula, à época ex-presidente da República. Foram muitas tentativas de reconstrução de ponte entre eles, mas foram esses 5 os ministros que não participaram do encontro, Débora. Ô, Theo, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é importante esclarecer, né? Talvez alguém esteja olhando a nossa tarja. Moraes pede a Lula que a AGU não defenda nos Estados Unidos. A AGU, Advocacia Geral da União. Queria só que você explicasse por que a AGU poderia vir a defender um ministro do Supremo Tribunal Federal.
Vamos lá, porque a AGU ela também atua na defesa dos poderes e atuaria na defesa de ministros do Supremo no exterior. Essa é uma das atribuições da Advocacia Geral da União. Débora, para dar um exemplo muito claro disso e recente, a AGU defende o ministro Alexandre de Moraes em um processo em que ele responde por conta do Rumble nos Estados Unidos. Então, quem atua na defesa dele nos Estados Unidos é a própria Advocacia Geral da União, um processo que tramita nos Estados Unidos em um tribunal norte-americano, tem como uma das partes o ministro Alexandre e é a Advocacia Geral da União quem atua na defesa dele. Por isso que a AGU se colocou à disposição para eventualmente atuar em um eventual recurso contra a aplicação dessa lei contra o ministro Alexandre de Moraes. Ontem ele disse que não é o momento, não vê como necessário por hora. Théo Cury, muito obrigado mais uma vez pelas suas informações. Até já.